Boa Joel, noite. pode Boa começar. noite. Pode? Boa Esse noite. você vai gravar? Não. Vamos. Vai? Vamos tentar. Vai fazer podcast? Bom, aí quem vai fazer vai ser o Sidney, não vai ser eu, não. Tá bom. Então, vamos lá. Palavra de vida eterna, mensagem 139. Religião pura. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Religião, diante das criaturas humanas, pode envolver atitudes diversas, polemicar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais às revelações sublimes, centralizar a mente na exegese, consumir a existência em casuísmo, reexaminar princípios veneráveis em horas certas, atender a ritualismo, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Ninguém nega que essas manifestações deixem de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta, afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo nolo confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Vamos orar. Amigo Mestre Jesus, espíritos que nos presenciam este estudo todas as quartas-feiras, querido apóstolo Paulo, que nos incentiva ao estudo de suas cartas até hoje. Pedimos a bênção para que possamos nos envolver nas doces e sábias palavras deste apóstolo, que nos deixa ensinamentos e orientações tão preciosas, baseadas, plantadas na sementeira de Jesus. Que possamos, com o estudo desta noite, buscarmos a religiosidade verdadeira, lembrando que o nosso guia é o Mestre, Jesus, hoje e sempre. Abençoa, então, Mestre, este estudo. Abençoa os companheiros que aqui estão, os que estão por chegar. Abençoa o nosso querido Sidney, que não pode estar aqui hoje. E que possamos, juntos, compreender cada vez mais as palavras sábias. Fica conosco, Jesus, iluminando este estudo em cada lar aqui representado. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Como a Joelma falou, nós vibramos positivamente pelo Sidney, que vai estar fazendo o estudo hoje lá no grupo básico, então que ele possa receber as nossas emanações, né? E nós hoje vamos fazer o estudo. Alguém manda para mim o link para a Marina, eu não sei por que ela está pedindo o link aqui. Você manda para mim aí, Lu, o link para a Marina? Marina do Sidney? Marina do Sidney. Tá. Eu não sei porque ela não está conseguindo entrar. Nós vamos, então, dar continuidade no capítulo 6.
E depois de falar sobre o marido, a mulher, o relacionamento conjugal no capítulo 5, Paulo passa então o relacionamento entre pais e filhos. Nós já estudamos o versículo 1, o versículo 2, o 3, e nós paramos a semana passada no versículo 4. E nós temos aqui alguns acréscimos para fazer nesse versículo 4. E vós, pais, não dei a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Essa questão de tradução, às vezes, dá uma modificação de uma Bíblia para outra, né? Então, a gente vai ver que lá na Ferreira de Almeida, ele, ao invés de falar revolta, ele fala ira. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Na Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, ele também fala ira. Na Bíblia da Ave Maria, ele fala exasperar. Pais, não exaspereis vossos filhos. E na Bíblia de Jerusalém, ele fala, então, revolta. Ira e revolta não são ciúmes. Ira é a tradução mais literal, é fiel ao grego. A revolta é uma interpretação mais contextual. Não se trata apenas da raiva momentânea, mas de um estado de ressentimento, uma oposição duradoura contra os pais, uma mágoa, né? E o exasperar significa o ato de irritar, de desgastar emocionalmente, sem chegar necessariamente à fúria. Então, nós estudamos aqui na Bíblia de Jerusalém, vamos ficar, então, com a revolta, né? Porque cada tradução tenta captar não só o sentido linguístico, mas também o impacto prático da instrução de Paulo. Evitar algumas atitudes que gerem ressentimento profundo nos filhos. Essa é a intenção quando Paulo trata desse assunto. Às vezes não é nem um ressentimento, digamos assim, consciente, né, dos filhos, mas é uma consequência da educação que tiveram. Sim. Né? E a gente vê isso muito hoje, muito mesmo. Muito mesmo. Na cultura judaica, a gente até já viu um pouco disso semana passada. No mundo romano, o pai de família tinha o direito de vida e de morte sobre os filhos. Isso chamava-se pátria potestas. Paulo rompe completamente com esse absolutismo romano e resgata a visão judaica, que é o Shema, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Os pais têm o dever pedagógico de ensinar com amor, paciência e pelo exemplo, não pelo terror ou a humilhação. Então, Paulo mantém esse princípio da autoridade, mas ele limita esse poder pela moral do evangelho, diferente da cultura romana, né? Desse poder que os pais tinham até sobre a vida e morte dos seus filhos. Então, pela moral do evangelho, o Paulo ensina que os filhos possuem deveres, mas que os pais também possuem esses deveres. É uma relação recíproca. E para o Espiritismo, isso ganha uma profundidade, porque a família é o reencontro de espíritos. E nós trouxemos algumas referências aqui de Joana. Na psicologia transpessoal, Joana ressalta que a família é um laboratório de evolução espiritual, onde os vínculos são oportunidades de reparação e de crescimento. Ela trata desse assunto no livro Ser Consciente, no capítulo 12, quando ela fala que a educação deve ser integral, envolvendo razão, emoção e espiritualidade. A disciplina deve ser aplicada com amor, evitando gerar ressentimento ou revolta. É justamente isso que Paulo está falando lá, né? No livro Constelação Familiar, ela trata a família como um laboratório evolutivo, onde os vínculos são oportunidades de reparação e crescimento espirituais. Pais são chamados a exercer autoridade com equilíbrio, sem autoritarismo. No livro SOS Família,
ela ressalta que o exemplo dos pais é mais eficaz do que as palavras. A coerência entre o discurso e a prática é fundamental. Então, seja por revolta, seja por ira, pode ser entendido como impor uma autoridade arbitrária e sem limite, ou negligenciar o dever moral, o que compromete o desenvolvimento espiritual da criança. O que a gente pode fazer, o que um pai pode fazer que gera revolta ou ira nos filhos? Eu penso na humilhação. Sim. Humilhação, autoritarismo, injustiça, favoritismo, punição excessiva, violência verbal, comparação entre irmãos. Nossa, a gente é mestre para fazer isso, né? E às vezes não é algo que se faz e vai ter resultados imediatos. Eu penso também, por exemplo, na adulação, entendeu? Não vai, né? Os filhos não vão se revoltar assim, imediatamente, mas em algum momento difícil da vida, alguma coisa, né? Filhos que estão acostumados a ganhar tudo, por exemplo. Isso. Entendeu? Em algum momento vai bater aquela revolta, aquela raiva, mas e agora? Que, né? É isso. Então, nem sempre assim, o efeito é imediato. E a gente também não pode esquecer que muitos desses casos que a gente, às vezes, tem dificuldade dentro de casa são reajustes. Exatamente. São oportunidades dadas para a gente, né? Para que a gente acerte a nossa contabilidade aí, que às vezes a gente já pisou no calinho de muitos dos nossos filhos, às vezes eles pisaram no da gente, né? Como também sim. pode ser filho, pode ser tio, avô, pai, mãe, mas assim, o certo é que a oportunidade está dada e que quanto mais amor tiver envolvido na situação, melhor fica, né, o entendimento entre as partes, o respeito entre as partes, cada um ocupando o seu lugar devido, né, dentro do lar, para que não haja essa contenda de favoritismo ou de desavenças, para poder não criar ainda uma situação ainda muito pior do que, às vezes, o que já está ali. A gente vê tantos desafios, né, com relação à família. Hoje a gente vive muitos desafios com relação à família. Então, assim, é uma oportunidade dada que a gente deve agarrar, né? Isso mesmo. E tudo isso que vocês falaram, então, gera essa revolta, né? E no final da frase, ele fala com correções e advertências que se inspiram no Senhor, ou seja, se inspirar no Cristo. Ele diz que ele não diz que é no temperamento dos pais que isso tem que ser inspirado, e sim no modelo de educação do Cristo. Afinal, quem que é o nosso modelo e guia? Não é justamente o Cristo? No Livro dos Espíritos, na questão 917, Kardec nos diz: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de se manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se apruma uma planta nova. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É um erro grave pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. Quem acompanhar o filho de um rico e o filho de um pobre vai observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria, da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com tanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los. Não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Na questão 582, ele fala da importância da paternidade. Pode-se considerar como missão a paternidade? Sim, é sem contestação possível uma verdadeira missão.
é, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo... Ô, Jane, só um pouquinho, desculpa, qual que é essa última questão aí? 582? 582. Ok. 582. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Santo Agostinho nos lembra: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do teu filho confiado à vossa guarda? Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados pelo remorso, pedireis-vos, seja concedido reparar a sua falta. Solicitareis para vós e para ele uma outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Bom, agora nós vamos fazer uma pequena pausa e eu trouxe para vocês um exemplo perfeito dessa questão de gerar revolta, dessa questão da adulação, dessa questão de dar tudo aos filhos, achando que com bens materiais, com excessos de mimo, a gente pode educar o filho. É o livro No Mundo Maior, do André Luiz, capítulo 10, Dolorosa Perda. André Luiz e o seu instrutor Calderaro foram abordados por uma senhora que se encontrava com o coração aflito e ansioso, pedindo ao Calderaro que amparasse a sua filha, que, segundo a visão dela, estava enlouquecendo. Calderaro, então, prometeu ajudar e fez um pequeno resumo para André Luiz, para que ele entendesse qual que era a situação. Aí Calderaro fala: trata-se de lamentável ocorrência na qual figura a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu há momentos deixou na sua filha, na crosta planetária, há 8 anos, Cecília. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem assistência materna no plano carnal, dominou governantes, subornou criados, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, ou seja, rica, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Desprotegida, assim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Então, resumindo, filha única, mimada, rica. E o capítulo diz que ela tinha profunda beleza transitória no rosto, desprotegida moralmente, ou seja, os pais não haviam dado a ela o preparo adequado para enfrentar a vida. Como consequência, ela fez escolhas erradas, irresponsáveis, e aos 25 anos, e agora grávida. Calderaro, então, relata que ela reencarnou, seguida de perto por um comparsa do passado, que não era necessariamente um inimigo dela, mas um cúmplice de faltas graves, que permanecia a ela ligados por laços de ódio. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca, então, aproveitar o erro dessa companheira para a realização de algum serviço redentor, com a supervisão dos mentores espirituais. Quer dizer, nada, nenhuma oportunidade é desperdiçada. Ela cometeu esse delito, sim, mas os amigos espirituais vão aproveitar desse erro dela
para colocar no caminho dela esse comparsa, esse inimigo, entre aspas, né? Não chega a ser inimigo, mas esse espírito que delituou com ela no passado. Então, agora eles vão ter essa oportunidade. A gente sabe que os amigos espirituais aproveitam os nossos erros, né, para fazer esses ajustes. Porém, ela se revoltou e não está aceitando, querendo assim realizar o aborto. Então, com o pedido da mãezinha, Calderaro leva então em desdobramento para o encontro no mundo espiritual durante o sono. E de forma muito amorosa, a mãe fala para ela coisas lindas e edificantes para que ela mude de ideia, para que ela não cometa o aborto. Ela usa uma argumentação que vale a pena vocês lerem no capítulo 10. É muito grande, então eu não vou falar aqui a argumentação dela para não tomar muito do nosso tempo, mas vale a pena dar uma olhadinha lá. Ô, Jane, mas vale destacar que nesse diálogo da mãe, ela pede perdão à filha pelo excesso de ternura que ela deu à filha. Sim. É muito bonito, vale a pena realmente. Isso, mas antes desse perdão, eu vou passar aqui o que a filha fala. A revolta da filha. Ela fala assim para a mãe dela. Ela escuta toda a fala da mãe com uma forma assim, muito seca, muito sem empatia com a mãe dela. E ela responde desse jeito aqui. Como não me disseste isso antes? Na terra, sempre satisfazias meus desejos. Nunca me permitiste o trabalho. Favoreceste-me o ócio. Fizeste-me crer em posição mais elevada do que as outras criaturas. Incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparastes, enfim. Estou sozinha com um problema atribulativo. Então, ela se revoltou contra a mãe e falou que agora está sozinha. E aí, como a Marina diz, a mãe responde uma fala muito bonita, ela pede perdão à filha porque ela errou por excesso. O termo que ela usa aqui, perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Então, é aquilo que a gente está tratando no estudo, o excesso do amor. Então, eu não vou falar para vocês como termina o capítulo. Vocês, cada um que tiver interesse, dá um pulinho lá no capítulo 10 e vê como esse excesso de amor terminou, né? A forma equivocada da educação do lar. Então, é nesse ponto aqui que a gente volta para o Paulo. Temos Emmanuel nesse versículo. Esse Emmanuel nós vimos a semana passada. Ah, é? Desculpa. Foi estudado. Você não estava, não, semana passada? Não. Então. Nós estudamos esse Emmanuel na semana passada. Então, nós não vamos voltar, não, senão vai ocupar muito tempo. Tem uma mensagem da Joana, do nosso Vida Feliz, que fala que ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos, que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Aí ela fala que é para a gente abençoar o filho com as nossas palavras e condutas, fazendo-nos amigos deles em todas as situações. Que os filhos são empréstimos de Deus e que a gente vai prestar contas a ele. E eles foi concedido a nós para que nós os educássemos. Isso. A gente faz o máximo, né? É isso que planta a semente, né? Foi isso que o Santo Agostinho falou lá atrás, né? Vai te ser perguntado. Isso não quer dizer que se você falhar, você vai... Não, você fez o seu melhor. Você fez a sua parte. Você se preocupou em dar essa educação, mas você deu a moral do Cristo para o seu filho. Isso foi dito semana passada. A semente foi plantada.
Isso é que é importante, né? Então, Paulo, nesse versículo 4, ele é um chamamento à responsabilidade amorosa dos pais, que devem educar com firmeza e ternura, conscientes de que colaboraram com Deus na evolução dos seus filhos. Então, assim, a gente vê como que a fala de Paulo está comungando com com o ensino da doutrina espírita, né? Com todos esses livros da Joana, com Vida Feliz, com aqueles outros que eu citei, né? Coincide não, reforça o ensinamento que a doutrina espírita traz para nós. Bom, vamos então agora no versículo 5. Agora, Paulo inicia uma relação entre senhores e servos. Servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores, nesta vida, como a Cristo. Nós já estudamos lá em Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, essa expressão, temor e tremor. É um dizer judaico, é uma força de expressão. Paulo sugere que os escravos não devem bajular os seus senhores, mas devem manter um profundo senso de respeito e reverência. E essa fala de Paulo é uma consolação que, no domínio a qual estavam sujeitos, era apenas por um tempo. Então, esse escravo ele está sujeito a esse domínio apenas por um tempo, e que a verdadeira liberdade ainda era deles. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 22, ele já falou para a gente, porque o que foi chamado no Senhor, enquanto era escravo, para o Senhor é livre. Da mesma maneira também, o que foi chamado sendo livre se torna escravo do Cristo. Temos aqui uma observação do Champlin, quando ele fala a respeito desse temor e esse tremor. Você quer falar ela aí, ô Joelma? Essa observação que você tem do Champlin? Não, não foi essa que eu marquei aqui, não. Então vamos seguir. Um pouquinho mais adiante. Quando tiver a sua, você fala. Uhum. Temor e tremor é uma expressão bíblica que indica diligência e cuidado. Como está lá na 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 15. Ele sente por vós ainda maior afeição ao lembrar-se da vossa obediência e de como o acolher com temor e tremor. Isso lá em Coríntios ele fala com relação ao Tito, né? O foco está na intenção interior, servir com sinceridade, não apenas por aparência. O Bacon tem uma fala também que é muito legal, que ele fala assim, continuando suas sábias deliberações concernente às relações domésticas, Paulo se volta para a situação social mais séria desse século, que é a escravidão, né? O mundo, nos dias do apostolado, era um mundo repleto de escravidão. Basicamente, todos os trabalhos eram realizados por escravos. Nós temos como exemplo os relatos do livro 50 anos depois, onde Emmanuel relata a vida do escravo Nestório, que servia uma família romana e era, inclusive, professor de suas filhas. Temos também... Só te cortando um pouquinho, eu lembrei muito do Emmanuel há 2000 anos e nos 50 anos depois, por causa desse trechinho. Não obedecer com tremor, simplicidade de coração, a vossos senhores, porque Paulo já tinha a noção de reencarnação. Então, assim, o que é senhor nessa vida, na outra ele pode virar escravo. Exatamente. E foi o que aconteceu com Emmanuel. Exatamente. Né? Exatamente. Nos 2000 anos ele era senhor, era o Publio Lentulus, e nos 50 anos depois ele veio como Nestório. Né? No livro Paulo e Estevão, nós temos também o relato dos momentos em que Estevão, quando ainda era Gesiel, foi feito escravo e obrigado a trabalhar nas galeras,
onde o serviço era tão brutal que não raro as pessoas não sobreviviam por muito tempo. Calcula-se que havia 60 milhões de escravos no Império Romano. A sociedade romana ela era encorajada a essa tendência de buscar escravo, porque ela tinha a tendência de se livrar de todo o trabalho cotidiano, chegando ao ponto de considerar indigno um cidadão romano trabalhar. Olha bem que absurdo. Então, E o assim, escravo não era considerado cidadão. Então, ele não tinha personalidade, ele não tinha identidade, né? Muitas vezes ele tinha, ao chegar, né, no território romano, ele tinha que mudar de nome. E a sociedade romana, ela então usava isso porque eles consideravam indigno trabalhar. Roma era proprietária do mundo. Todo o trabalho estava em mãos de escravos. Até alguns dos médicos, professores eram escravos. A gente vê a história lá do Lucano e do Kepta, lá no Médico de Homens e de Almas, que é o livro da Taylor Caldwell, que ela conta a história romanceada do evangelista, do Lucas, né? E lá nós temos esse escravo que ele passa a ser o mestre do Lucas, né? É uma história muito bonita, um livro que também vale a pena ser lido, que é a história... O Nestório também, ele vira um tutor, né? Ele dava aula para as filhas do mestre, do dono dele, né? Então, ele tem muitas regalias por conta disso, né? Então, isso induziu uma veloz expansão da escravidão. É surpreendente o fato de que existem escravos de todos os níveis na estrutura social de Roma. Não só os trabalhadores sem instrução profissional, mas muitos médicos, professores, secretários, artistas, atores, indivíduos relacionados de altas posições políticas foram também escravizados. Como que isso acontecia? Roma fazia guerra, capturavam as pessoas e transformavam as pessoas em escravas. Então, lá tinha príncipes, tinham filhas de príncipes, filhas de reis, eles eram capturados e transformados como escravos, né? Pessoas culpadas de crimes se transformavam como escravos, crianças que eram vendidas pelos seus pais se tornavam escravos, alguém que estava muito endividado podia dar o filho como escravo, né? Isso era muito usado com as mulheres bonitas, filhas se transformavam em escravas quando os pais eram endividados, né? E como escravo, o homem tornava-se propriedade incontestável do seu senhor. Se o senhor fosse uma pessoa amável e que mostrasse consideração, a vida para o escravo seria suportável e, às vezes, até preferível à liberdade. Em alguns casos, quando o escravo era importante, para a família, ele era considerado membro da casa e gozava de muitos privilégios. É o caso do Nestório que a gente falou, né? Por outro lado, a vida da maioria era horrível e trágica. Os senhores que detinham o poder da vida e da morte e que às vezes os consideravam como mera propriedade, não hesitavam em maltratá-los e espancá-los brutalmente até a morte. Bom, aí a gente pergunta, por que o Paulo, então, não atacou energicamente esse sistema escravocrata? Ô, Jane. Sim? Posso falar? Pode. Vou interromper seu raciocínio? Pode interromper. Não, é porque você está trazendo a escravidão no sentido, como que eu digo? No sentido literal, dos escravos de Roma. Isso. Né? Isso. Mas você vai abordar a escravidão moral? Pode fazer isso para nós. Não, porque você foi falando
E eu já busquei a escravidão moral, que eu acho, inclusive, que é muito, né, algo mais preocupante, Sim. porque a física pode terminar. Não que a outra vai terminar, também nem não. que seja na próxima geração. Né? Mas eu digo, a moral, a gente carrega essa escravidão, né? E Paulo diz, servos. Servo, para mim, não é o escravo, é o servidor do Cristo. No momento que eu sou servidor do Cristo, eu abandono a servidão, a escravidão do mundo. Sim. Né? Sim. Deixo de ser escravo, posso estar até acorrentada fisicamente, mas não sou escravo, sou serva do Cristo. Como muitos, quando aconteceu muito, né, no circo, e eram levados aquelas pessoas para poder negar, inclusive, que seguia Cristo. Sim, né? Crucificados, acorrentados, mas não escravos, né? E essa escravidão a gente vê hoje, né? Ainda hoje, no momento que eu sirvo ao mundo, aos prazeres, aos vícios, às paixões, eu sou o quê? Escrava, né? Então, você foi falando e eu fui desenvolvendo o lado espiritual. Muito bem, Ângela. Sim, ótimo, Ângela. As palavras têm conotações muito diferentes, né? Você foi falando, eu pensei hoje, por exemplo, os escravos de bebidas, de betes, né? A gente tinha na Copa são escravos, porque não tem consciência. Assim como os escravos romanos, eles não tinham consciência, não tinham personalidade, não tinha, né? Era uma coisa mecânica. Agora, o servir, escravo de Paulo, né, fala de servos, para servir, você tem que ter uma consciência do que você está fazendo. Consciência. E eu achei que, assim, o Paulo fala, servos, obedeceis, né? Como... Não é escravos de Cristo, é servos de Cristo. Servos de Cristo. Então, eu já puxei um outro lado, entendeu? Excelente. Muito bom, Ângela, muito bom. Então, vamos lá, minha pergunta. Por que o Paulo não atacou esse sistema escravocrata naqueles dias? Alguém sabe me dizer aí? Imagina bem na sociedade romana, se o Paulo, que era um pregador, né, se ele fizesse esse tipo de pregação contra esse sistema, imagina o que teria acontecido. A missão dele teria terminado, né? Ele ia ser preso muito antes que ele foi. Preso, a missão dele ia ser perseguido, não ia ter proveito nenhum, né? Então, o objetivo do Paulo era o religioso. A preocupação do Paulo é a liberdade em Cristo, a escravidão do pecado, é a liberdade do legalismo, você ficar livre daquela coisa que os fariseus, que os doutores da lei queriam pregar, né? Do legalismo da lei. A escravidão era um sistema social e não tínhamos a mente como nós temos hoje. Para a época, era um sistema normal. Quantas coisas a gente faz hoje e que daqui a um tempo vai ser considerado errado? Então,
para a sociedade da época, a escravidão era uma coisa normal, eles não achavam que estavam errados. E aí Paulo vem trazer, então, essa nova visão, né? Essa visão de promover a igualdade, porque promover a emancipação dos escravos pela igreja teria confirmado a suspeita de muitas pessoas, muitas autoridades suspeitavam que o evangelho era uma subversão, era uma forma de ir contra a lei e contra a autoridade, né? Então, se Paulo fizesse isso, ia confirmar essa suspeita. Outra coisa, a condição socioeconômica dos escravos era tal que oferecer liberdade para eles teria colocado eles à mercê de uma situação que eles não saberiam como lidar. Alguém está levantando a mão, Ângela? Oi, sou eu. Deixa eu só terminar a frase aqui, que eu já te passo a palavra. Dar liberdade a esses escravos naquela situação ia colocar eles numa situação muito difícil. Permanecer ligado ao Senhor, um Senhor bom, era melhor do que ficar livre. A gente pode fazer uma lembrança do Brasil, quando nós tivemos aqui a libertação dos nossos escravos, dos escravos da época. Muitos foram libertados e foram para a rua e ficaram perdidos, e não sabiam o que fazer, não tinham uma estrutura, não tinham como se sustentar, não tinham como sobreviver. Então, muitos deles, na época da libertação dos escravos no Brasil, preferiram ficar com os seus donos, com as fazendas, trabalhando, passaram a receber, né? Para eles era mais vantagem. E esses escravos cristãos, eles tinham todos os privilégios, eles cresciam nas coisas espirituais da mesma forma como se fosse na sua situação civil. Entre os cristãos, os escravos tinham todos os privilégios da comunhão cristã. Não havia obstáculo espiritual para eles. Pode falar, Ângela. Ângela? Oi. Peraí, que eu tô com um gato aqui em cima de mim. Peraí, amor, fica pra lá. É gato mesmo, tá? Meu gatinho. Meu gatinho de 4 patas. Olha só. Deixa eu te falar. Não, eu tô acompanhando a questão, assim, né, de como que as coisas realmente se evoluem, né? Porque naquela época, né, era normal essa coisa do escravo, todo mundo respeitava essa função, né, questão aí. E a coisa vai evoluindo. Como na década de 70 também, 80, já tinha umas normalidades aí, tipo assim, né, chamar a gente de mulher disso, daquilo, não sei o quê, sabe? Que a gente, né, algumas palavras que... misoginia, né? E hoje eu estava vendo aqui, eu estou dizendo assim, em comparação, você está entendendo? Uhum. Aí o seguinte, hoje eu estava vendo aqui realmente uma novela, Avenida Brasil, e teve um lugar, uma hora lá, que o cara chamando o outro lá, aqui, você é mulherzinha? Aqui, não sei o quê, que quer uma rosinha, quer vender não sei o quê, quer, sabe, assim, desconsiderando a mulher, que a mulher não valia nada ali, que estava querendo. Hoje, se você falar isso... já não é um comportamento, já não é mais, não dá mais. Você é processado, dependendo do jeito que você fala, do jeito que você trata as pessoas. É lógico que, né, a gente está numa sociedade muito complicada, mas alguma coisa também... Então, quer dizer, essa normalidade, né, já não deixa de ser. De acordo com a época. De acordo com a época, né? E muitas coisas ainda bem, né? Agora, daqui a um tempo, serão absurdos. Maltrato com os animais, coisas que a gente ainda vê, né? Daqui a algum tempo, isso aí vai gerar, a população vai ficar estarrecida quando vê. Coisas que hoje em dia são levadas assim na maré mansa, sem grandes problemas, né? Se bem que tem muita, acho que agora a maioria já entende bem o que é crueldade, o que é isso, o que é aquilo, que é pisar nos outros, mas não tem assim muito espaço para poder, né, avançar.
ainda, né? Eu não sei te dizer se é a maioria, mas a gente já tem uma abertura bem grande nesse sentido, né? Não sei se é a maioria, se é em questão de estatística, mas eu digo assim, mas já há uma certa consciência sobre tudo isso, né, que acontece na sociedade, as pessoas já entendem bem, então já não é tão simples assim as pessoas fazerem as coisas assim do jeito que elas querem, né? É isso mesmo. Então vamos lá. Não há ordem para libertar os escravos nos escritos de Paulo. Paulo faz aos senhores e aos escravos um apelo para tornarem essa relação singular, pela qual Cristo pudesse ser visto em suas vidas. Ou seja, não lhe diz que se rebelem, mas que sim sejam cristãos onde estejam. Então, ele não incita os escravos a fazerem nenhum tipo de rebelião. Eles incitam aos escravos ele incita os escravos a entender que aquela situação ali é uma situação transitória e que ele pode, sim, ser cristão onde ele está. Né? O Champlin faz um comentário interessante disso, que ele fala, né, trazendo para a vida da gente. Quando nos desincumbimos de nossos deveres diários em qualquer capacidade ou sob qualquer autoridade, estamos servindo a Cristo e seguindo a sua vontade em nossas vidas. Depois ele vai falar, as aplicações espirituais deste princípio são óbvias. O crente que trabalha para outrem deve mostrar-se honesto, sincero e diligente, sabendo que Deus é quem o colocou onde ele se encontra e não o homem meramente. E aí a gente volta assim naquela questão do servo, né, e do escravo que a Ângela mencionou, porque o servir é você saber que você está fazendo aquilo com um propósito. Tem alguma razão de ser. Né? Enquanto o escravo é você fazer mecanicamente, sem pensar muito. Né? E é bonito isso que o Paulo assim, traz, porque é quase uma mensagem de quase uma bem-aventurança que eu pensei. Né? Uma forma de consolar a vida dura, né, daqueles que estavam ali sofrendo diante dos romanos. Né? São Paulo mesmo, né? Passou um negócio aqui. Agora vamos trazer para a nossa doutrina espírita. O que a questão 829 do Livro dos Espíritos fala para a gente? 29 fala da escravidão. Haverá Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Aí a resposta: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Muito bem. A 830 também trata disso. Uhum. Fala né, do coletivo. Sim. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural? Aí a resposta é ótima, né? O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo,
Sua razão se mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Então, Então, tudo é questão do conhecimento, né? Se você já tem conhecimento, você não pode achar natural algo que não é da lei de Deus. exatamente. E o Paulo não podia fazer essa revolução de forma exterior, ele tinha que fazer essa revolução de forma interna. Ele transformou a relação de submissão em uma relação de fraternidade espiritual. Não havia nenhum movimento abolicionista na época. Afinal, os judeus também não tinham sido escravos, vocês lembram? Judeus eram escravos. Foram libertados por quem? Por Deus, tendo Moisés como ferramenta para isso. E os judeus também foram escravos na Babilônia. Então, tudo isso é transitório, né? E isso que Paulo tenta mostrar. E aqui existe um detalhe muito interessante. Na cultura judaica, a escravidão romana, fosse cruel e baseada no direito de propriedade total, os primeiros leitores de Efésios eram, em grande parte, gentios, mas Paulo era judeu e conhecia profundamente a lei de Moisés. Então, já tinha lá em Levítico 25, ele já trazia limites severos para a servidão entre hebreus. A libertação no ano do jubileu, a proibição do rigor excessivo, isso lá em Levítico. Na tradição judaica havia uma diferença importante entre o escravo hebreu e o escravo estrangeiro. Em Êxodo 21:2, o servo hebreu deveria ser libertado no 7º ano. E em Deuteronômio fala que Deus ordena que ele não fosse despedido de mãos vazias, mas fosse ajudado a recomeçar a vida. Isso demonstra que, embora existisse servidão em Israel, a lei mosaica estabelecia limites e proteção que contrastavam com a escravidão romana, muito rígida ainda. É claro que os judeus tinham algumas diferenciações com o escravo hebreu, né? O estrangeiro não. Mas já era uma diferenciação, né? E quando Paulo fala como a Cristo, ele fala que o trabalho deixa de ser apenas uma obrigação para o patrão, passa a ser um dever diante de Deus. Ele eleva a dignidade do trabalho e da pessoa, mesmo dentro de uma estrutura social imperfeita. O Paulo orienta a resignação ativa. Ao pedir que trabalhem como a Cristo, o apóstolo ensina a transformar uma opressão social inevitável em instrumento de purificação espiritual, de paciência. Então... Ô, Jane. Oi. Sabe o que eu pensei aqui agora? Enquanto você está falando, eu estou aqui pensando. A gente vê a grandeza do pensamento de Paulo. Nós já estudamos outras vezes das colocações que ele faz nas cartas a respeito da reencarnação. E aí a gente vê a sutileza do que ele escreve, porque imagina se Emmanuel não tivesse tido a oportunidade de encarnar como o personagem que vocês comentaram aí 50 anos depois. Imagina quantos perderiam a oportunidade de resgatar dívidas, de acertar com a lei da consciência, né? Acertar com a própria consciência comportamentos equivocados que eles tiveram em reencarnações passadas. Porque nós estamos onde nós estamos hoje, graças a Deus, não tão mais quanto antigamente, mas a gente está aqui resgatando e aprendendo a ser melhores sempre. Só que Paulo já sabia disso lá, há 2000 anos atrás. Aí a gente vê, é o vaso escolhido, não tinha como ser diferente. O pensamento dele ia muito além do que poderia. Hoje a gente consegue compreender muita coisa, igual você colocou aí, os escravos no Brasil, quando foram liberados, ficaram, né, desnorteados porque não tinham chão.
ele já tinha uma visão parecida com essa também lá atrás. Causaria uma revolução que o mundo não estava preparado para aquilo ainda. Eles ainda não conheciam Jesus da forma que precisava se conhecer para entender o evangelho e conseguir fazer o que precisava ser feito. Então, pode parecer que o Paulo está glorificando, né? Tá glorificando a escravidão, mas não é. Ele ensina que o homem pode conservar a dignidade moral em qualquer condição. Exato. Ele ensina que o trabalho deve ser realizado com honestidade. Ou seja, ele dá aquela amenizada para que os escravos não sofram tanto, não sejam cobrados tanto, igualzinho era na época. Ele tenta dar aquela moralizada dentro do possível. Ele tenta atingir os senhores para que os senhores tratem os seus escravos de maneira diferente, né? E o Cristo transforma até essas relações sociais imperfeitas em oportunidades de crescimento espiritual. A gente sabe pela doutrina espírita, pela reencarnação, que se esses homens nasceram escravos, não foi à toa. É uma oportunidade de reparação, de resgate, de missão. Então, até nessas relações sociais imperfeitas, existe aí a responsabilidade do crescimento. E principalmente de aprendizado, né? Isso. Porque nessa hora é que o espírito aprende a reequilibrar a balança das duas asas, né, do conhecimento. É isso mesmo. E o Kardec reforça isso, que todo trabalho útil é serviço a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. O valor não está na posição social, mas na dedicação e na honestidade. No Livro dos Espíritos, na questão 674, Kardec nos fala que a necessidade do trabalho é a lei da natureza. Ele pergunta, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E aí a resposta, o trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. Esta questão não trata de empregados ou de escravos, mas estabelece um princípio universal. O trabalho é lei divina, não castigo. É uma aplicação legítima do pensamento do Paulo. Então, a gente vê aí, nesse versículo 5, como que a doutrina espírita e Paulo caminharam juntos. Como que Paulo, é o que a Lu estava falando aí, como que Paulo, há 2000 anos atrás, já tinha essa visão, já tinha essa consciência, já tinha essa visão mesmo, esse vislumbre, né, de poder encarar o trabalho dessa forma, encarar a posição social, o senhor e o escravo como filhos de um único pai, como filhos de um único Deus, né, do nosso Deus, do Deus tanto de Paulo, quanto do servo, quanto do Senhor, o nosso Deus até hoje, né? Que nós já temos essa visão agora. Mas vamos considerar que o Paulo já era um espírito elevado, né? Ele já tinha essa visão, né, ampla das coisas. Olha, espírito elevado eu não sei, mas assim, o Paulo, ele era um doutor da lei. O Paulo era um doutor da lei. Ele tinha o conhecimento da Torá. E ele, depois transformado em Paulo, ele fez a interpretação da Torá sem o legalismo da lei dos fariseus. Ele transformou. Eu acho que eu interpretei mal. Eu disse, não disse corretamente o que eu gostaria de dizer. Eu estou dizendo que não, né? Espírito elevadíssimo, está lá nas esferas do Cristo, não. Estou dizendo assim. Ele era uma pessoa que já tinha conhecimento espiritual muito bom. Sim. Né? Sim. Então, para ele é o seguinte, que ele foi levado para estudar a Torá, sei o quê, mas dentro dele já tinha a semente daquilo, das questões. Por isso que ele era chamado do vaso escolhido, né? O que o Gesiel falou com ele lá na hora da morte? O Estevão. O que o Estevão falou com ele lá na hora da morte?
que quando ele conhecesse o Cristo, ele seria, né? Eu não me lembro exatamente da frase, mas que ele seria o melhor dos servidores, né? Porque até então ele não era uma má pessoa. Ele seguia Moisés, ele seguia a lei mosaica de forma ali bem. Depois ele abriu a visão. Quando ele conheceu o Cristo, ele abriu a visão. Ele falou, E foi aí- para Abigail. Religioso, né? Ele era um cara religioso. Ele aprendeu tudo aquilo com o quê? Gamaliel, né? 8 horas, Jane. 8 horas. Ângela, vamos terminar então para nós? Gente, eu agradeço a paciência e agradeço a participação de todos. E nós fizemos só 2 versículos, né? Sidney vai brigar comigo aí, mas não vou deixar ele brigar, não. Semana que vem a gente continua aí com os outros versículos, dos 6 em diante. Tá bom? Ô, Ângela, você termina para nós, faz a prece final? Ave Maria, mulher. Vamos aproveitar que você falou, que você expôs a sua. Não, mas eu falo. Falaram que eu falo, não. Claro, termina para a gente, então, aí, com chave de ouro. Eu vou considerar hoje que eu estou extremamente assim, satisfeita, feliz, né? Mas a vida continua, companheiros. É porque hoje eu acompanhei o fechar do doutorado da minha neta, que está entrando num pós-doutorado. Parabéns, Então, parabéns. eu só tenho a agradecer a Jesus de Nazaré, a Deus, a todos os amigos, né, parentes que fizeram a trajetória dela, eu, inclusive, como vó, e a todos vocês eu gostaria de agradecer pelo companheirismo também na doutrina espírita e que estejamos sempre juntos na fé, na coragem, na perseverança, porque a vida continua e nós precisamos estar aqui firmes e fortes, Isso. né? Amém, Senhor. Assim seja, Ângela. Assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Boa Até noite. Boa semana noite. que vem, Boa se noite, Deus gente. quiser. Boa noite.